Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2016. Galera, nessa videoaula eu vou explicar como fazer uma intersecção em 3 tubos, popularmente conhecido como calção, da onde eu vou variar um diâmetro de 400 mm para 2 tubos de 200 mm. Bom, eu disponibilizei no meu site esse arquivo em PDF com algumas dimensões básicas para a gente começar a projetar essa estrutura. E antemão eu já vou avisando que eu vou mesclar o processo com a construção de peças e a construção de chapas. Vocês vão entendendo conforme eu for executando, ok? Bom, primeira coisa então, chega de lenga-lenga, blá blá blá, vamos para o que interessa. Galera, dentro aqui do Inventor 2016, eu vou abrir uma nova peça, nesse caso é um IPT, ok? No modelo standard, não é necessário abrir o sheet metal, porque eu vou ensinar uma técnica para converter isso em chapa sem problema nenhum, ok? E habilitando essa função de IPT, habilito a função Create. Bom, arquivo carregado, a primeira coisa que eu vou executar é desenhar um esqueleto em um esboço com as dimensões básicas dessa estrutura. Por quê? Vai facilitar bastante na hora de a gente colocar alguns parâmetros, pegar aqui algumas relações de ângulos, ok? Então, eu vou trabalhar com o diâmetro maior 400, diâmetro menor 200, a altura do maior 250 e o comprimento aqui, na menor parte da peça, 225. Por que eu não coloquei as outras medidas aqui dos tubos de 200? Porque, na verdade, esses itens vão ser o resultado da angulação que eu coloquei aqui com 45 graus e eu não vou precisar utilizar nenhuma dimensão, somente esse comprimento de 225 e o diâmetro já basta. Bom, dentro aqui do nosso Inventor 2016, eu habilitei o comando Start 2D Sketch. Para facilitar, eu vou apertar a tecla F6 para eu poder enxergar num isométrico e a partir do plano XY, que é o meu plano inicial, eu vou começar a desenhar essa estrutura. Para a gente não ter que passar aquele processo de ficar preenchendo as dimensões e colocando nome, fica muito mais fácil a gente vir aqui na aba de Manage, dentro do elemento de parâmetros, o FX, criar as nossas relações e parâmetros dessa peça. Ok? Então eu vou adicionar aqui um valor numérico, não há necessidade de alterar para texto ou verdadeiro ou falso, simplesmente um valor numérico. E eu vou colocar aqui no primeiro item, ó, diâmetro, underline, maior, ok? Eu vou mudar aqui a informação de valor para 400, ok? E eu vou adicionar mais uma função, diâmetro menor. Eu vou colocar aqui mais uma função chamada altura, diâmetro maior, ok? Nesse caso também é um comprimento, seria 250. E a última informação, comprimento, diâmetro menor, ok? Que nesse nosso caso seria 225. Acho que aqui em cima ele não preencheu, então 250, os nossos parâmetros já estão criados. Eu vou fechar essa janela e eu vou começar a desenhar aqui com o Sketch, com o comando de círculo, vou puxar aqui a informação e na janela ali onde tem uma dimensão, eu posso preencher aqui com qualquer valor que automaticamente ele vai trazer essa seta aqui, ó, para escolher um parâmetro. Então seleciona essa seta, lista de parâmetros e nesse caso vai ser diâmetro maior. Se você olhar pelo fato de ter digitado qualquer valor, ele pode estar ali marcado como vermelho, é só deletar o caractere que você digitou. Ele já vai identificar, ficando preto, é só confirmar com Enter que ele vai desenhar o círculo com a função já específica, ok? Próximo passo seria construir agora um esboço a partir dessa estrutura aqui, desse centro, com as projeções de 250, executar esse ângulo aqui do duto, porque eu não sei exatamente esse ângulo, eu preciso formar uma função dimensional, no caso para pegar a parametrização e depois projetar aqui os 225 e o diâmetro de 200. Então vamos lá. Eu vou habilitar então o comando Sketch novamente. Vou selecionar o plano, nesse caso XZ, e eu vou fazer uma projeção do centro dessa estrutura. Então, projetar geometria, seleciono o centro, e eu vou habilitar o comando Line, e ao invés de utilizar
o sistema de linha-peça, ou seja, aquela linha contínua, eu vou transformar ela em uma linha de construção, uma linha de referência, que aqui em cima no nosso grupo de Format, eu vou encontrar o Construction, ok? Mudando essa opção, deixando ela ativa, eu posso agora construir uma linha tracejada, simplesmente de referência. Então, eu vou jogar uma linha para baixo com 250, ok? Para encontrar o centro. Vou puxar aqui para minha lateral, eu posso até fazer uma função. Por exemplo, preencher aqui como diâmetro maior dividido por 2. Ele já vai entender que seria exatamente 200 milímetros, ok? A relação aqui de perpendicular já está ativa. Você pode até trabalhar com a simetria dessa estrutura, mas uma vez você executando o lado esquerdo dessa peça, quando eu estiver com o sólido já projetado, eu posso fazer o espelhamento e a segunda peça aqui, o segundo duto, não vai precisar fazer todo esse trabalho, todo esse esboço, ok? Bom, próximo passo ainda como linha de construction, eu vou puxar uma linha desse ponto para baixo e reparem que no mouse ali tem duas janelas. A primeira informação seria dimensional, no nosso caso 225. Ao apertar a tecla Tab do teclado, automaticamente ele muda para a janela de ângulo. E a minha dimensão 225 ficou travada, tem um cadeado agora ali dourado na lateral dele. Como eu sei que eu dividi exatamente com 45 graus aquela estrutura, basta preencher com 45 e confirmar com Enter. Mas professor, aqui o meu duto não tem exatamente 45 graus, ele tem um outro ângulo. Bom, esse exercício foi uma divisão perfeita dos diâmetros. Cada caso tem que ser estudado e você vai projetar conforme a sua necessidade, ok? Bom, continuando a partir desse ponto, eu vou jogar para baixo, deixando habilitado ali o Constraint perpendicular e basta eu puxar aqui 200 milímetros que ele já vai preencher com exatamente 90 graus. Confirmo com Enter, ele já vai construir essa linha e para finalizar, puxo essa linha aqui para cima, pode deixar como passante. Você pode habilitar novamente o comando linha, desse ponto do centro para baixo, e habilitar o comando trim, habilitando a tecla X. E aí você corta os excessos. Essa é a nossa referência. Bom, a partir de agora, como que eu vou descobrir aquele ângulo da minha estrutura? Primeiro, esse duto aqui de 200, ele tem uma linha de centro que fica a exatamente 100 milímetros de cada aresta. Eu vou pegar o midpoint, ele põe como uma linha verde de restrição e habilitar e puxar até cruzar o centro do duto de 400 milímetros. Uma vez que eu faço isso, eu vou tirar esse excesso e essa dimensão aqui agora vai ser a referência para finalizar com o ângulo, que está literalmente nessa estrutura. Por que você não optou, professor, por fazer o ângulo voltado para baixo? Bom, esse modelo ele é o mais difícil de você enxergar dentro da estrutura 2D. Uma vez que você conseguiu enxergar esse modelo, você pode fazer inúmeras alterações com o ângulo para baixo, enfim. Bom, vamos descobrir agora esse ângulo em relação à linha horizontal e essa peça que nós acabamos de criar. Ele tem 16,32 graus. Na verdade, ele colocou ali várias casas decimais. Como o Inventor respeita as casas decimais, a única coisa que eu vou ter que fazer é lembrar o nome dessa cota, chamada D6. Esse D6, uma vez que eu altere esse esboço, ele vai alterar os planos de construção. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Bom, deixo essa função D6, memorizo ela, finalizo esse sketch e agora sim eu vou começar a trabalhar com os planos. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar aqui no elemento de Origin o plano XY visível, eu vou clicar nele com o botão direito e deixar o item Visibility aberto e projetar um plano com a altura de 250. Só que eu já tenho essa função parametrizada, não preciso colocar nenhuma equação. Então eu vou clicar no elemento Plane, exatamente o Work Plane, segurar em cima do plano XY, manter o mouse pressionado com o botão esquerdo e arrastar para baixo. Aqui na função de cota eu posso colocar como lista de parâmetros altura, diâmetro maior. Se eu colocar o valor positivo, no caso ele tirou ali a seta, ele vai subir, deixar como um elemento a mais. Se eu colocar o sinal de negativo, ele vai inverter e jogar o plano para baixo, ok? O próximo plano que eu vou construir vai ser exatamente o plano aqui, em relação ao meu diâmetro maior. Na verdade, esse plano não é necessário para a construção da peça, simplesmente para eu criar um eixo de rotação.
Algumas pessoas preferem selecionar um esboço nesse sketch, construir um eixo, mas aí você acaba aqui habilitando mais referências 2D. Então, vou clicar aqui no meu plano YZ, deixar ele visível, ok? Habilitar o comando Plane novamente, clicar, manter pressionado com o mouse e arrastar. Vou habilitar aqui a lista de parâmetros, selecionar a função de diâmetro maior, só que dessa vez negativo e não o diâmetro completo, e sim /2, ou seja, dividido por 2. Reparem que ele fez ali a tangência exata daquele círculo com referência. Como eu falei, esse plano só serve para a construção de um eixo. Eu vou agora dentro de Work Features, habilitar aqui a função de eixo e selecionar o plano que eu acabei de construir, que é o plano 2, com o plano 1 que eu havia criado anteriormente. Reparem que nessa intersecção do plano ele colocou um eixo. A partir desse ponto, eu posso esconder alguns elementos que não são mais necessários. Por exemplo, esse plano original, YZ, e esse plano aqui, que é o plano 2. Selecionando os dois, apertando o botão direito e desmarcando Visibility, eles vão desaparecer, certo? Agora, dentro do Work Factory, eu vou selecionar a opção de plano referenciada a uma superfície e a um eixo para colocar um ângulo, que seria exatamente esta opção, Angle to Plane Around Edge, ou seja, um plano a partir da visibilidade de uma linha, uma referência de eixo, ok? Eu vou selecionar o plano base Work Plane 1 e na sequência eu vou selecionar o eixo. Bom, reparem que ele está perguntando qual é o ângulo desse plano. Lembram que eu falei que eu necessitava daquele D6 para memorizar a dimensão? Basta vir aqui agora no campo de dimensão, digitar D6 e ele vai casar exatamente naquela estrutura. Uma vez que você faz esse processo, você não precisa se preocupar. Alterou o esboço, altera o plano, altera toda a projeção da peça. Beleza? Bom, próximo passo. Eu preciso agora desenhar o plano aqui de baixo dessa estrutura de 200. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar a mesma técnica do eixo aqui com a relação com o plano 2, só que dessa vez eu vou colocar o ângulo de 45 graus. Então, Angle to Plane, seleciono esse plano e seleciono aquele eixo. Se eu preencher aqui com 45 graus, reparem que ele colocou na face daquele tubo e não é o que eu desejo. Então, mudando aqui para negativo, ó, ele vai mudar e colocar exatamente na saída dos 225. Vai começar a ficar confuso, mas você desabilitando algumas visibilidades vai ficar muito mais claro. Confirmo com OK e a partir desse ponto eu vou puxar uma referência. Habilito o comando Plane novamente, clico nessa referência chamada plano 4, mantenho o mouse pressionado e jogo para baixo. Qual é a distância? Menos. Vou habilitar a lista de parâmetros e vou selecionar o comprimento do diâmetro menor. Pelo fato de ter colocado a função de 225, ele já tem ali ó, exatamente aquela estrutura. Bom, a partir desses planos criados, essa bagunça toda que eu fiz aqui, o que é importante? Somente esse plano aqui no 200 e esse plano aqui no 16.32. Então, esse plano 4 e esse plano aqui 1, eu posso desabilitar a visibilidade. Bom, pessoal, agora eu vou projetar em cima desse plano, ok? Que seria o plano 5, o diâmetro de 200. E nesse plano 3, se eu não me engano, esse plano aqui, ó, eu vou desenhar um círculo. Na verdade, eu ia projetar uma elipse, mas não tem a necessidade. Eu fiz alguns testes anteriormente e a única coisa que eu vou me atentar é na projeção desse ponto e encontrar o centro exato ali para poder traçar a circunferência. Então, vamos ao mais fácil. Habilito o comando Sketch novamente, seleciono o plano 5. Não preciso estar na vista planta, eu posso girar aqui no meu elemento 3D. E a única coisa que eu vou precisar é projetar esse eixo para pegar aqui o centro certinho, ele marcou um ponto. E habilitar o comando de círculo. E como eu não estou utilizando nenhuma relação, eu vou abrir novamente a lista de parâmetros e colocar como diâmetro menor. Lista de parâmetros, diâmetro menor. Se a função ficou vermelha, é só deletar o caractere que você digitou para abrir a janela e confirmar com Enter. Pronto. Bom, agora que eu me dei conta, eu acho que eu preenchi o valor errado no diâmetro menor, mas não tem problema nenhum, porque as funções que eu habilito eu posso alterar no momento que eu achar mais interessante. Então eu vou finalizar esse sketch, voltar aqui para a aba Manager e parâmetros novamente, no campo de diâmetro menor, eu vou alterar para
200. Se você viu que eu tinha preenchido com 250, ficou gritando, pô, tá errado, professor, desculpa, eu realmente errei, eu vou deixar aqui com 200 e eu vou clicar no Done. Ele vai corrigir a função, não atrapalhou em nada, e essa é a parte legal de trabalhar com o FX, porque a qualquer momento você pode fazer uma correção, e isso vale para os outros elementos também, ok? Bom, eu vou habilitar agora o comando de sketch, só que dessa vez no plano 3, e eu vou precisar projetar esse cara aqui, ó, essa linha de centro, ou se você preferir, pode pegar um ponto aqui de saída como referência. A única coisa que eu vou fazer é clicar em cima do plano 3 e eu vou apertar o botão direito e selecionar Lock At, ou apertar a tecla Page Up, que é para você subir, né, o texto normalmente quando você utiliza o Word, Excel, mas aqui ele vai deixar exatamente na vista do plano. Eu vou apertar a tecla F7 para ele esconder toda aquela referência e a partir desse ponto eu vou habilitar uma linha com o elemento de Construction para eu ter uma referência exata. A partir desse ponto, clico e puxo para a direita com a função de 200, ok? Posso colocar diâmetro maior dividido por 2 sem problema nenhum. A partir desse ponto eu vou habilitar um círculo e colocar a função diâmetro maior, ok? Pronto. Finalizo o sketch, ele vai projetar essa estrutura e esse círculo de 200 vai ter que encaixar exatamente nessa minha estrutura aqui, ó, que eu acabei de executar. Então o que eu vou fazer? Comando de Loft, eu estou variando o diâmetro, então eu vou sair dessa parte aqui, ó, do menor, então eu vou clicar exatamente nesse esboço, e agora eu vou clicar no último elemento que eu acabei de criar. Ele acabou que fazendo ali a correção automática dos diâmetros, fazendo a variação exata desse duto. A função já vai estar habilitada com New Solid, até mesmo porque é a primeira extrusão ou o primeiro elemento que nós estamos criando. Clico no OK, pronto. Essa é a primeira parte da nossa estrutura, ok? Para colocar esse duto dentro aqui desse meu processo. Próximo elemento, eu vou fazer o recorte exato aqui do elemento de 200, só que eu vou tirar, fazer um recorte, um esboço aqui de remoção em relação ao plano XZ. Então, habilito o sketch no plano XZ e eu vou ter que remover toda essa estrutura aqui da minha direita. Então, simplesmente com um retângulo, clico no 00 nessa linha referenciada ao 00 e faço a projeção de um sólido para remover essa parte da minha peça. Posso habilitar o comando Extrude com o elemento de cut para os dois lados, ou seja, tanto para a esquerda e para a direita, removendo todo mundo, ok? Seleciono essa estrutura, ele já fez ali o recorte sem problema nenhum e eu clico no OK. Bom, alguns planos aqui eu já posso desligar, não tem mais o porquê eu deixar esses planos ativados. Então, esse plano, que seria o plano 5, e o plano 3, eu vou apertar o botão direito e desabilitar o Visibility, ok? Bom, eu posso agora também já começar a espelhar essa estrutura, sem se preocupar muito com as espessuras ou se preocupar com esse cilindro que eu vou extrudar. Então, habilito o comando de Mirror dentro do meu modelamento 3D, eu não estou em montagem. Eu vou selecionar a função aqui, ó, simplesmente para Mirror Solids. Eu não vou colocar um Mirror para elementos individuais. Eu vou selecionar o próprio elemento de 200 para 400 e selecionar como referência o próprio plano desse sólido, ok? Se eu habilitar aqui o OK, ele vai colocar esses dois elementos como unidos. E eu não quero, eu quero que ele faça cada duto independentemente. Então eu deixo habilitado aqui em cima New Solid. Clico no OK, ele já projetou e eu tenho a peça 1, a peça 2, ok? Bom, para fechar essa primeira parte desse duto, eu vou fazer uma extrusão nesse cilindro aqui, nesse círculo de 400, só que ele não vai demonstrar nenhum sólido se eu não habilitar a função de New Solid, porque ele não sabe qual elemento eu estou trabalhando. Se eu deixar aqui, ó, ele não demonstra a minha estrutura em cima da peça de 400. Habilite a opção New Solid e aí você seleciona o plano que você deseja. Pelo fato de ser um New Solid, vai permitir que eu faça o seguinte: habilito aqui a opção de OK e ele não vai interferir naqueles outros dois componentes criados.
Bom, a partir de agora eu já posso trabalhar com essa peça individualmente. E para facilitar a nossa vida, eu já falei um pouco desse comando. Na verdade, eu vou agora separar essas três estruturas como uma montagem. E eu vou vir aqui na aba Manager, ok? Make Component. Esse elemento de Make Component vai poder criar uma nova montagem, uma nova estrutura, e a partir desse elemento a gente vai começar a fazer o recorte no cilindro maior. Bom, antemão eu já vou avisar, nós temos que salvar essa peça. Eu vou trabalhar com essa pasta chamada Montagem Modelo e vou colocar aqui Montagem Dutos, ok? E vou clicar com o botão Save. A partir de agora eu posso vir no Make Component e selecionar quais caras eu quero. Nesse caso eu vou pegar primeiro duto, ele chamou de sólido 2, segundo duto, sólido 1 e o terceiro, sólido 3. Então essa é a minha montagem. Clico no Next, ele vai transformar cada elemento como uma estrutura. Eu posso até renomear aqui se for necessário, mas eu vou deixar como original. Sólido 1 e 2 são os dutos menores e o sólido 3 é o diâmetro maior. Clico no OK. Ele vai transformar todo mundo num arquivo de montagem e apertando a tecla F6 ou clicando na tecla Home, ele vai dar o zoom aqui para poder enxergar a nossa peça. Bom, o que eu preciso fazer? Primeiro recortar esse cilindro, né? Senão ele vai acabar aqui atrapalhando nas minhas funções. Se você voltar aqui no elemento de Manager e habilitar as funções de parâmetros, reparem que todos aqueles caras que nós havíamos configurados não estão mais nessa peça, e sim no arquivo IPT. Eu tenho exatamente aqui dois elementos à parte. Porém, esse camarada aqui só está ativo devido a esse arquivo IPT. Qualquer modificação que você faça nessa estrutura vai corresponder automaticamente nessa montagem. E uma prova disso é que se eu voltar aqui na montagem dutos, eu vou habilitar a função de Start 2D Sketch e selecionar o plano XZ. Bom, professor, se você fizer o recorte ali, você vai acabar atrapalhando as duas peças inferiores. Negativo. Pelo fato de ter separado o elemento como Make Component e ter colocado como sólido 1, sólido 2 e 3, eu posso extrudar somente no sólido 3. Olha que legal, eu vou apertar a tecla F7, eu vou poder enxergar a peça aqui por completo e eu vou projetar essa linha com um ângulo, ok? E projetar essa aresta aqui na parte inferior. Por que isso? Eu posso vir agora com o comando linha e fazer o contorno fechado dessa estrutura. Ó. Foi bom eu não ter colocado um elemento muito grande, porque eu não faço nenhum excesso aqui na extrusão. Finalizo o sketch, extrude, ele já pegou lá dentro aquele perfil e ao invés dele sair recortando, ele perguntou qual é o sólido que você quer trabalhar. Eu vou trabalhar com o cilindro superior, sólido 3. Dou um clique, eu vou colocar cut, eu estou cortando o material, nas duas direções, ou seja, simétrico, e a distância eu vou colocar All. Vou cortar todo mundo. Clico no OK. Pronto, peça 1, peça 2 e peça 3. Se eu voltar no arquivo IAM, reparem que ele já vai corrigir se eu habilitar aqui o botão Update e está tudo pronto. Bom, o nosso calção está já finalizado e agora eu preciso transformar essa estrutura em chapas metálicas. Pessoal, para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu vou cortar porque vai dar mais de 1 hora de explicação. Então, eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para a próxima aula, ok? Não se preocupem que já está postada e é só você clicar aí embaixo que você vai continuar assistindo essa videoaula. E por que eu estou fazendo isso? Porque o vídeo de 1 hora é muito cansativo. Eu sei que assistir vídeo no YouTube não é fácil, ok? Então, galera, clica na descrição, vá para o próximo vídeo, parte 2, e nós finalizamos esse duto 100%, beleza? Abraço, fui!